Olá, senhores passageiros, você está ouvindo ao doce som da minha voz. Caraca, hoje tá complicado, hein? Hoje tá complicado, velho. É um daqueles dias que eu fico com sono às 10 horas da noite e eu falo assim, será que agora é a oportunidade perfeita para eu ser aquele tipo de gente que acorda cedo, né, cara? Porque eu vou dormir cedo, então eu posso amanhã acordar cedaço, ser super produtivo no período da manhã. E aí depois pra sempre, cara, eu ficarei sendo uma dessas pessoas que falam, eu acordo cedo e resolvo a minha vida até o meio-dia. Cara, que sonho, hein, velho? Será que agora vai? Será que agora vai? Eu já vivi isso outras vezes, cara, eu sei como é que funciona. Na verdade, esses momentos são unicamente pra me dar, assim, eu acho que eu preciso dessas pequenas pílulas de esperança, entendeu? Tipo assim, agora, por exemplo, eu tô com sono, eu falo, velho, agora vai dar. Agora eu vou conseguir ser uma pessoa que acorda cedo, né, velho? Porque eu vou dormir, cara, não vai ser tão foda, eu vou dormir agora, e aí amanhã eu vou acordar, tipo, 8 da manhã, e aí eu vou resolver umas coisas, até às 10 eu já, tipo, resolvi um monte de coisa, tipo, eu já tomei banho, eu já tomei café, o que são coisas que demoram muito, né, quando você acorda tarde, cara. Só que eu acho que, na verdade, velho, eu gosto de acordar tarde, sabe? Eu acho que, no fundo, deve ser isso. Porque sempre que eu tô indo deitar na cama que eu tenho que acordar no dia seguinte, eu falo assim, foda-se. Eu sempre mando uma dessas, sabe? E aí eu falo, não, cara, é disso aqui que eu gosto. Pô, eu gosto de dormir, velho. Cara, tem dias que realmente, velho, eu deito na minha cama e ela é um dos melhores lugares do mundo, sabe? Eu deito na minha cama e eu fico. Sabe como é? Eu fico me esfregando na cama ali. Eu fico. Ai, nossa, esfrego meu bracinho, esfrego minha cabecinha ali e tal. E eu fico, nossa, que delícia. A vida tem desses momentos que são ótimos, né? Eu tenho uma dessas vezes. Só que tem dias, velho. Tem dias que é totalmente o oposto. Tem dias que eu deito na cama e falo, cara, hoje eu vou dormir bem e eu vou acordar cedo. Agora tem dias que eu falo, nossa, hoje eu vou dormir bem e que droga que eu tenho que acordar amanhã cedo, sabe? Já aconteceu de você deitar na sua cama e tá tão bom e no dia seguinte você não quer ir resolver o seu problema na subprefeitura? E aí você fala assim, nossa, cara, não que eu deseje de fato, mas você fica assim, nossa, velho, não seria interessante se eu amanhã acordasse de um coma de 30 anos? Eu não sei se dá pra entender exatamente o que eu tô querendo dizer com isso. É mais ou menos o seguinte, não seria interessante se amanhã de manhã não fosse amanhã de manhã, se amanhã de manhã eu acordasse, tipo, meio barbudo e tal, e aí eu acordo numa cama, velho, do hospital, com as pessoas do meu lado gritando, meu Deus, acordou! E eu falo, velho, o que aconteceu? E aí eles falam, não, você ficou em coma aí por 10 anos, né, velho? E eu falo, peraí, calma. Eu não precisei ir na subprefeitura na manhã do dia seguinte? Que, Robert? Não, peraí, é importante eu entender isso pra eu ver qual é meu sentimento agora sobre isso. Eu não precisei ir na... Alguém resolveu isso? Não, cara, isso não importa. Você estava em coma, velho. Tem outras preocupações. Graças a Deus, era isso que eu queria ouvir. Tem outras preocupações, além de eu ir resolver problema de papelada na subprefeitura. E sempre dá errado, né, velho? Sempre dá errado. Nunca tem uma vez. Nunca tem. Esse que é o ruim, né, cara? Porque se você fosse lá e as coisas resolvessem, ia ser mais tranquilo. Deixa eu explicar isso aqui, cara, que é um drama meu que eu tô vivendo que não é. Que eu não tenho como fazer drama, que vai parecer que eu sou fraco. Eu sempre. Cara. Eu tenho até dificuldade de falar desse tipo de assunto, entendeu? Porque. Velho. Eu vou ficar revivendo uma coisa, sabe, nas minhas coisas aqui, cara, aqui é lugar de calmaria, sabe, aqui é lugar de tranquilidade, não é pra ficar falando coisa ruim, velho. E eu vou falar agora dessa coisa horrível que é o fato de, nossa, mano,
de resolver coisa em prefeitura, velho. E é tipo assim, você vai lá, velho. Eu já vou com o mindset já mudado, sacou? E eu não acredito nisso de que se você pensa algo ruim, acontece algo ruim. Eu acredito que se acontece algo ruim, você começa a pensar algo ruim, entendeu? É assim que funciona. E, cara, eles não fizeram nenhum esforço pra me conquistar em todo esse processo, sabe? E eu acho que eles deveriam, cara. Eu acho que eles deveriam fazer um esforço pra mim. Eu acho que é daí que viria o patriotismo, sacou? Cara, eu me orgulho de morar em Juiz de Fora, porque em Juiz de Fora, quando você vai na prefeitura, as coisas funcionam. Sabe? É o único motivo que você pode ter pra ser patriota em alguma coisa. De resto, cara, é só você. É aquele papo, né? É só você tendo orgulho de coisas que pessoas que não tem nada a ver com você fizeram, que não te levam a lugar nenhum. Agora, se as coisas, as burocracias governamentais funcionassem, velho, eu seria Brasil acima de tudo, todas as horas da minha vida, cara. Não teria dúvida disso. E aí tem o. Cara, é sempre assim, né? Eu vou lá, eu já vou alterado, assim. Cara, eu tô indo lá para eu tenho que resolver um negócio do meu MEI. Eu tenho que pegar uma senha, porque eu não entendo, eu não entendo muito bem o que é o negócio, assim, mas eu sei que vai chegar uma hora que eu tenho que escrever tal coisa, e aí eu não consigo chegar nessa hora porque tem que resolver uma outra coisa antes. É assim que as pessoas entendem essas coisas também? Enfim, aí eu tenho que fazer alguma coisa lá. Aí eu já vou com a cabeça programada, sabe? Eu tô indo lá pra eu chegar lá e eles falarem que tá faltando um documento. É isso, sabe? É isso, assim. Eu fiz tudo que tá escrito aqui, mas eu estou indo lá pra eu chegar lá e eles falarem que tá faltando um documento. E aí eu fui lá, né, velho? E aí eu cheguei lá, eles falaram, pô, todos os seus documentos estão aqui. Eu, né, não é possível, sério? Sim, todos os seus documentos estão aqui. Mas você precisa marcar um horário pra eu te atender. Eu falei, velho, mas tá, beleza. Marca aí um horário então pra agora. Ah, não pode ser. Ah, eu não posso então vir aqui e marcar um horário. Dá pra marcar pra daqui a 15 minutos? Que aí eu vou ali, como esfirra no Habib's, volto. Não dá. Você tem que voltar pra sua casa e marcar um horário. Aí eu falei, velho, não é possível que eu deixei passar uma dessa, velho. Aí eu cheguei em casa, o que eu fiz foi, eu procurei em todos os sites se existe a obrigação de marcar um horário para resolver esse problema, porque eu não achei isso em lugar nenhum. E não tinha em lugar nenhum, velho. Não tinha em lugar nenhum escrito isso. Como que eu ia saber, cara? Aí que eu fico, velho. Não existe a possibilidade de eu saber que eu tinha que marcar horário. A intenção é essa mesmo, cara. É parecer que é muito mais difícil do que é. É só isso, só porque, cara, eu acho que eu acho que eu até entendo, sabe? Não tem aquela coisa do lembra que tinha um papo do Spoleto, velho, que tinha até um vídeo do Porta dos Fundos que as pessoas falavam, nossa, eu tô com muito sono hoje, velho. Como é que pode? Nossa, amanhã vai ser tão bom, vou acordar cedo. Enfim, lembra daquele papo do Spoleto, que tinha até um vídeo no Porta dos Fundos, que era muito difícil no Spoleto, porque o cara ficava gritando com você o que você queria, você ficava com aquela ansiedade, aquela ansiedade na fila. Quer palmito? Quer palmito? Aí, meu Deus, eu volto palmito e tal. E aí você chegava no final daquilo e falava, nossa, eu passei por isso. Eu acho, cara, que na verdade isso é até bom, porque as pessoas ficam falando que eu faço muito. Eu tenho que. Eu vou abrir um parênteses aqui sobre isso. Eu faço muito esse barulho com a boca porque eu salivo muito. Se eu não fizesse, eu ia ficar babando. Ia ficar caindo umas babas da minha boca. O que você prefere? Conversar comigo enquanto de vez em quando, pensando em você, eu faço com a boca? Ou você prefere conversar comigo com baba nojenta, aquelas que alonga, assim, sabe? Caindo sobre a minha blusa. Você conversaria comigo se eu fosse esse tipo de gente? Porque se sim, se eu tiver uma unanimidade, eu paro de fazer esse barulho. Mas por enquanto, todas as vezes que eu babei na frente de uma pessoa, eu fui motivo de chacota por no mínimo 3 dias. Então, ou vocês mudem, ou vocês
mudem. São essas duas opções. Ok? Eu luto pela representatividade das pessoas que salivam muito. A gente tem algumas qualidades, né? A gente tem muitos defeitos também. E é difícil viver com isso. Aí, velho, eu fui lá na- tá, no Spoleto, né? E eu vi que era isso mesmo, velho. O cara fica falando lá. Isso há muito tempo atrás, né? Quando a gente não tava acostumado com esse tipo de coisa. É engraçado isso, né? Peraí, deixa eu tomar um caldinho de cana aqui. Hum. Eu, o João aqui da casa todo dia, toda quarta, né? Ele vai comprar caldo de cana. E aí eu falei com ele, ele vai comprar pastel e caldo de cana na feira. É, pra averiguar, né, como é que tá lá, se tá com coronavírus e tal. Ele é o teste de qualidade, ele sempre vai lá. Se ele voltar pra casa e infectar todo mundo, a gente já denuncia a feira e aí nada vai acontecer. Mas aí ele foi lá, né, velho? E aí eu falei, puta, traz um caldo de cana pra mim. Aí ele falou, não, se você quiser, você vai comigo e compra. E aí eu falei, não, por favor, traz pra mim e tal. Aí ele, ah, velho, pô, vai lá, vamos lá junto, aí você compra. E aí eu não fui. Mas eu sabia, cara. Eu sabia que dentro do peito de cada pessoa bate um coração. Se bate um coração, quando ele estivesse lá na frente do balcão, mesmo com eu não indo com ele ia estar lá na frente do balcão, ele ia pegar o caldo de cana dele, eu sei que ia pesar a consciência dele e ele ia trazer um caldo de cana pra mim. Foi uma aposta perigosa que eu fiz, cara, porque eu poderia ter ido com ele, né, e garantido meu caldo de cana, mas eu, como um jogador de pôquer da vida, velho, eu optei por fazer fazer uma carinha de pena, né, e falar, por favor, traz pra mim, cara, porque eu sabia que a consciência dele ia pesar e ele ia falar, me vê dois, ao invés de um, me vê dois. Aí ele ia trazer o caldo de cana pra mim, porque ele não ia aguentar. Ele ia estar lá na boca do balão, velho. Ele não ia, era só ele pegar. Ele ia se sentir mal por não fazer um favor pra um amigo, enquanto ele poderia fazer esse favor. Então, mas poderia acontecer o contrário, né, cara? Ele poderia falar, ele poderia chegar aqui e falar, não, eu falei que não ia comprar pra você, eu queria, se você quisesse, você ia comigo. Poderia, mas eu apostei na bondade do ser humano. Rousseau! Eu apostei na bondade do ser humano. E o que aconteceu, cara? Eu vou te explicar o que aconteceu apenas com um som. Que delícia esse caldo de cana. Puta merda, hein? Às vezes vale a pena, cara, confiar na bondade das pessoas. É raro, mas às vezes vale a pena, velho. Então vamos lá. Tá. Aí tem o negócio do espoleto, né, velho? Ah, eu entendi o motivo do espoleto, né, cara? Porque depois que eu fui lá no espoleto, quando eu saí da fila, velho, e peguei a minha comida, eu falei assim: ah, caraca, parece que eu. Mano, a sensação é que você caçou a sua própria comida, só que você passou por várias coisas horrorosas ali naquele processo. E aí eu fiquei pensando, né? Às vezes é até uma técnica no treinamento do espoleto, eles obrigam a pessoa a brigar, né, com o cliente, a gritar na cara dele, porque eu imagino, cara, eu sei que quando você se esforça para algo e consegue aquilo, você tende a dar mais valor para aquilo, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem o iFood, hoje a gente tem o Uber Eats, hoje em dia a gente tem o Rappi, cada um pior que o outro. Caraca, né, velho? Nossa, isso é papo pra outra hora, mas a gente tem essas coisas todas e a gente não a gente come a comida como se fosse lixo, né? A gente come a comida ali. Aí vai, avalia aí, o cara, toma aqui uma gorjeta, porque eu faço bem, eu sei o que vocês passam. Prim, R$ 3 pra ele. E aí, cara, a gente vai, é tudo muito fácil, né, velho? É tudo, você aperta dois botões, a comida vem. Você nem pensa direito no, 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 no que é aquilo que você está comendo. Porém, cara, quando a gente estava no período paleolítico, né?
a gente tinha que ir atrás do javali, a gente tinha que ir atrás do mamute, a gente tinha que ir atrás do diplodocus. E aí, a gente, quando conseguia, depois de, mano, brigar muito com o Tiranossauro Rex lá no soco, a gente pegava a carne dele, comia e falava, puta merda, velho, isso aqui é muito bom, obrigado, obrigado. Obrigado à minha força e à ciência por permitirem que eu, um ser humano, que eu, um ser humano, consegui brigar com um Tiranossauro Rex e vencer. Obrigado à ciência. E aí, velho, as pessoas comiam e ficavam felizes. Eu acho que no final das contas o espoleto tenta trazer essa mesma sensação, né? Parecer que você caçou a comida lá, que você passou por vários problemas, várias coisas, turbulências complicadíssimas e tal. E aí no final você fala, nossa, que comida, hein? Caraca. Eles sabem o que eles estão fazendo, cara. Eles sabem o que eles estão fazendo. Cara, vocês estão... É muito estranho isso, né? Então, mas vocês estão... Vocês estão ligados Será que tá saindo? Tá saindo? Tá saindo o som aqui? Eu não sei. Tá. Então, aí... Velho, o que eu tava falando, né? Eu não sou uma pessoa muito ligada em futebol. Não sou uma pessoa muito ligada em futebol. Mas... Tô ouvindo falar aí que tem o papo do Flamengo, né? Tô ouvindo aí falar que tem o papo do Flamengo, que o Flamengo pediu pra voltar com a Libertadores, é isso? O Flamengo pediu pra voltar com a Libertadores. E ficou lá falando, era pra... e aí voltaram os jogos, porque o Flamengo pediu. E agora o Flamengo tá com 15 jogadores infectados, 30, 40, não sei exatamente. Quantos jogadores tem num time de futebol? Eu não sei, velho. Eu não sei. Assim, obviamente a cobertura sobre esse assunto aqui será, como dizem os sábios, enfadonha. E aí, velho, eu ouvi falar desse papo aí, né, do Flamengo, que agora ele vai ter que jogar com o time ruim dele, né? E, velho, vai empatar a foda aí de todo mundo na Libertadores, que só voltaram porque o Flamengo falou que era pra voltar. E, cara, as pessoas estão bravas com o Flamengo, né? As pessoas já estavam bravas com o Flamengo já tinha um tempo, né? Eu não entendia, velho. Eu não entendia a importância do técnico num time de futebol, né, cara? Agora eu entendi, velho. Que doideira, né? Eu sempre gostei muito da romantização dos técnicos de futebol. Eu tinha sentido que teve uma Copa do Mundo aí que eu gostei bastante porque sempre dava um close na cara dos técnicos, assim. E eu achava aquilo muito interessante, assim. E agora eu tô entendendo, né, velho? Puta, veio o Jorge Jesus, não é? Esse nome é conhecido. Há 2020 anos. E aí o Flamengo tá nessa agora, as pessoas estão bravas com o Flamengo. Beleza. Só que o que me incomoda nessa história não é nem esse papo. Eu não esperava menos de um campeonato que volte no meio de uma pandemia. Eu não esperava menos do que alguma coisa ali dar errado, né? O que me incomoda mesmo é que eu notei que eu tenho uma interpretação do mundo totalmente equivocada, cara. O que eu quero dizer? Me falaram aí esse negócio que o Flamengo pediu pra voltar. Mas como é que o Flamengo pediu pra voltar? Ele pediu pra organização da Copa, ele pediu pra organização ali do campeonato pra voltar. Mas como é que funciona esse? Como é que eles ganharam essa disputa por voltar ou não voltar? Porque eu não imagino que eles só chegaram assim e falaram, vamos voltar, e eles falaram, claro, Flamengo, a gente só tava esperando vocês pedirem. Eu não imagino que foi assim. Existe alguma coisa ali meio máfia, que tipo, eles jogam uma mala de dinheiro na mesa, e aí o cara vai e fala, agora estamos começando a conversar. E aí eles, mano, fumam uns charutos e tudo mais, e no final das contas falam, ok, colocaremos em risco os nossos jogadores e o povo brasileiro, mas é por um bom motivo, que são
300 notas de R$ 200. Que interessante, né? E aí eu tava pensando, pode ser isso, né, cara? Mas também pode ser que o Flamengo só ficou realmente pedindo. O cara lá, o dono do Flamengo, sei lá como é que funciona, só ficou falando, ou vão voltar, ou vão voltar. Aí todo dia, o dia inteiro tinha um cara lá que era pago pra ficar mandando e-mail, mensagem no WhatsApp lá pra galera que organiza o campeonato. Ou vão voltar, ou vão voltar. Ou vão voltar, vão voltar. Ou por que a gente não volta? Vão voltar. E tipo assim, eles não podem bloquear o Flamengo no WhatsApp. Eles não podem fazer isso. Eu acho, cara, que se for desse segundo jeito, eu acho que o Flamengo conseguiria, velho. Eles conseguiriam voltar a um campeonato no meio de uma pandemia se eles só ficassem, mano, mandando e-mail lá pra organização e mensagem no Telegram, só falando, ou vão voltar, vão voltar, ou vão voltar, vão voltar, vão voltar, vão voltar. Então vão voltar, e agora? E agora? E agora? E os caras lá, puta merda, velho, Flamengo chato pra caralho aí, como é que a gente vai, como é que, vão voltar então, né? Porque, tipo, o que eles vão fazer? Eles vão tirar o Flamengo da competição, eles vão dar uma multa no Flamengo. Tipo assim, você vai levar uma multa porque você mandou muitos e-mails? Sabe, desde que eu olhei na Constituição, isso não é um crime. E aí o que eu notei, velho... O que eu notei é que quando eu vi essa notícia de que o Flamengo pediu, eu achei que era isso mesmo, cara, que o Flamengo tava lá mandando mensagem. E aí ele conseguiu convencer a galera. E, velho, pode ser que seja isso. Eu não sei, velho. Eu já tive muitas vezes na minha vida em que eu achei que eu tava errado. E aí depois alguém me convenceu de que eu tava errado. E depois eu só, com a tranquilidade, fui ler melhor sobre o assunto e eu vi que, na verdade, eu que estava certo. É muito difícil isso, né? É muito difícil isso porque eu sempre perco discussões, né? Mas eu perco discussões tendo total razão, cara, só porque eu não sei argumentar. É muito ruim isso. Então, assim, toda vez que você aí ganhar uma discussão comigo, saiba que, na verdade, não é que você ganhou, é que o interlocutor que está defendendo as minhas opiniões, que no caso sou eu, é muito ruim. Você não ganhou a discussão. No fundo, saiba que eu que estou certo. Vai parecer muito que você ganhou, porque você vai ter melhores argumentos, você vai ter coisa. Mas sério, cara, toda a visão que você acha que vai ter de sair vitorioso de uma discussão, daqui a 3 dias pode ter certeza que essa visão não existe mais na minha cabeça, porque eu vi que eu estava certo. Ai, ai. O que tem aqui na internet? Vamos ver o que tem aqui na internet. Vamos ver se tem alguma coisa no Twitter. Vamos ver o que tem aqui no Twitter. O Twitter não tá abrindo, né? Bom, vou tentar no celular então. Imagina se eu fosse o cara lá da organização do time. Eu vou pegar o celular agora. Mensagem do Flamengo de novo. Ai, ai. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tá rolando aqui no Twitter. Como é que é? Vamos ver aqui, ó. Tem Riachuelo. O que estão falando da Riachuelo? O que aconteceu? Olá, Riachuelo. É aquele negócio do Sleeping Giants de novo, né? Ratinho. O que é? O Ratinho vai... caralho, finalmente, velho! Cara, falando nesse assunto, velho, era tudo que eu queria, cara. Era tudo que eu queria. Ratinho vai comentar Guarani e Palmeiras pela Libertadores no SBT. Cara, isso é demais, velho. Era realmente... Puta, velho, eu acho que a gente pode terminar, né, velho? O dia... Cara, isso realmente, velho, porque assim, eu nunca achei que tinha tanta importância comentar o jogo de futebol, sabe? Sempre me pareceu que era uma atividade ali que as pessoas estavam ocupando espaço mesmo, assim, tipo, os caras estavam fazendo no rádio, agora a gente vai pra televisão, a gente vai precisar continuar com isso, senão as pessoas vão achar estranho. Mas eu acho que se tivesse, mano, um rockzinho tocando, ou uma
velho, uma música da Anitta, qualquer coisa assim, eu acho que cumpriria o mesmo papel, né, cara? Alguém realmente muda a opinião sobre o jogo devido ao que o comentarista esportivo está falando na narração? Eu acho que não, cara. Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. Eu defendo que essa posição do jornalismo, e olha que eu sou super a favor do jornalismo, mas essa posição eu defendo que ela pode sim ser substituída pelo ratinho, cara. E às vezes é isso, cara. Eu respeito o SBT por ter feito isso. Ah, o foda é que o ratinho não. O ratinho não merece que eu fique feliz por ele por isso. Mas, cara, às vezes, velho, a vida tem dessas. A vida tem dessas de você ficar feliz por pessoas que não merecem porque existe uma causa maior, que é o desrespeito ao narrador de futebol. Ah, velho, foi mal, foi mal. Eu realmente. Eu realmente gostaria que alguém aí mandasse um e-mail para odocesom@gmail.com e refutasse essa minha opinião, velho. Porque assim, você pode até tentar refutar que eu acho que os comentaristas esportivos são, os narradores ali, né, são algo dispensável. Você pode até ganhar essa discussão no e-mail e quando eu estiver lendo ele no podcast, mas saiba que daqui a 3 dias eu vou ler na internet uma opinião e vou refletir um pouco mais, que na verdade eu vou ver que eu estava certo. Obrigado, senhores passageiros, vocês ouviram o doce som da minha voz. Beijo, tchau, até o próximo programa.